te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Oi pessoal, aqui estamos para o nosso último encontro deste ciclo de estudos sobre a Igreja Primitiva. Um período longo da história que se inicia com a ascensão de Jesus ao céu e vai até o Concílio de Nicéia, no ano 325 da nossa era, e que é um marco do cristianismo primitivo. Iniciamos nosso trabalho no dia 18 de janeiro e estamos juntos, portanto, há 4 meses. Graças a Deus. Para mim foi um período muito proveitoso, eu espero que para vocês também. Cumprindo assim o nosso programa, hoje nos referimos ao Édito de Milão e ao Concílio de Nicéia. 2 acontecimentos marcantes ocorridos no início do quarto século, que foi um tempo decisivo para a igreja nascente. Igreja que tantos percalços enfrentou durante aproximadamente 280 anos, desde a sua fundação no ano 33 até o Édito de Milão, promulgado no dia 13 de junho de 313 depois de Cristo, da era atual, portanto. Por cerca de 60 anos, nós já vimos que o cristianismo era entendido como uma nova corrente do judaísmo. E por essa razão, acabava sendo aceito, tolerado pelo Império Romano, quanto também o era o próprio judaísmo. A perseguição inicialmente enfrentada pelo cristianismo se dava exclusivamente dentro do judaísmo, chegando ao ponto máximo da perseguição, o martírio de Estevão, a morte de Estevão, diácono Estevão, que tornou-se o proto-mártir, o primeiro mártir do cristianismo. Acontece a diáspora e os cristãos espalham-se por todo o Império Romano. Aí começam as perseguições dos romanos contra os cristãos. E por que razão? Porque os cristãos se recusavam a professar a religião do império, que era de origem pagã, e cultuava o imperador como Deus. Então os cristãos se recusavam a isso. A primeira perseguição ocorre no ano 67 no governo de Nero, o qual atribuía injustamente aos cristãos a autoria do incêndio que destruiu a cidade de Roma, cuja suspeita pesava sobre o próprio Nero. A partir daí, e em períodos alternados de maior ou menor intensidade, os cristãos foram sendo alvo de determinações imperiais para que renunciassem à sua fé e para que prestassem culto aos deuses pagãos de Roma, sob pena de serem atirados às feras, serem incendiados e queimados como tochas humanas para iluminar a noite, ou serem crucificados. Os cristãos eram considerados uma ameaça política à estabilidade do império. E a religião cristã, praticada clandestinamente, era considerada uma seita ilegal. A chamada grande perseguição ocorre no tempo de Diocleciano,
que a partir de 303 e até 311 expediu uma série de decretos discriminatórios contra os cristãos, mandando destruir igrejas, queimar livros sagrados, obrigando os cristãos mais uma vez a sacrificar aos deuses pagãos sob pena de morte, fazendo a demissão de funcionários do império, até soldados do exército romano que haviam se convertido ao cristianismo. É nessa contextualização histórica que surge o Édito de Milão, um documento oficial assinado conjuntamente por dois imperadores romanos, Constantino e Licínio, no dia 13 de junho de 313. Este documento era uma espécie de decreto imperial, por meio do qual garantia-se a liberdade de culto aos cristãos em todo o território romano e também restituía, devolvia à igreja o patrimônio, as propriedades que lhe haviam sido tomadas, que lhe haviam sido confiscadas. Então, este édito foi muito importante para os cristãos e veio ratificar o chamado Édito de Tolerância, de 2 anos antes, 311, que foi feito pelo imperador Galério já no seu leito de morte. Era o fim das perseguições. Édito de Milão, um marco do fim das perseguições contra cristãos no Império Romano. A religião cristã agora, então, está legalizada, mas se defronta com um outro problema, um problema doutrinal interno da igreja, que foi o problema das heresias, destacando-se e avolumando-se uma controvérsia muito grande em torno do arianismo. O que era o arianismo? Era uma doutrina herética, naturalmente, defendida por um presbítero, um padre cristão de Alexandria, que fica no Egito, de nome Ário, o qual afirmava que Jesus Cristo seria uma essência intermediária entre a divindade e a humanidade, negando, portanto, a divindade de Jesus e desacreditando a Santíssima Trindade. Para os adeptos do arianismo, só existe um Deus, e Jesus era filho de Deus, mas não o próprio Deus. Isto criava um problema seríssimo. Dividia e abalava a doutrina cristã, exatamente no ponto central da fé, que é a natureza divina de Jesus Cristo. Então, a essas alturas, o imperador Constantino I convoca um concílio para debater esta questão. Um concílio para se realizar na cidade de Niceia, na Bitínia, no atual país onde hoje é Turquia, buscando encontrar um consenso, um entendimento para esta questão entre os representantes da igreja primitiva. Este concílio, que foi o primeiro concílio ecumênico da história da igreja, realizou-se de 20 de maio até 25 de julho do ano 325. Pouquinho mais de 2 meses. Ali os bispos estiveram, 318 bispos estiveram reunidos estudando
debatendo esta importante questão de fé. A tese de Ario propunha que o Logos, lembram-se do Logos? Que no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, o Logos, o Verbo, na tese de Ario, era criado e não gerado eternamente. Portanto, era subordinado ao Criador e não era Deus. A antítese, a tese contrária e vencedora no concílio, condenou a tese de Ario como tese herética. E Ario foi excomungado por 316 votos. Só 2 bispos votaram a favor da tese de Ario. Este mesmo Ario, que era um padre, presbítero, ele mesmo não votou, não tinha direito a voto, não era bispo. Como questão principal, debatida e decidida, então, no primeiro concílio de Nicéia, eu falo primeiro porque depois houve um segundo em Nicéia, no ano 787. Foi aí, então, nesse tempo, o 7º concílio ecumênico. Mas nós estamos tratando do primeiro concílio de Nicéia, onde a Igreja proclamou a natureza divina de Jesus Cristo, rejeitando a tese do arianismo. Portanto, há quase 1.700 anos, a Igreja proclama, anuncia e ensina ao mundo que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Tem a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza do Pai. Portanto, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Disto não há mais controvérsia alguma. Sobre isto não há mais o que discutir. Muito bem. Concluímos nosso estudo. Foi um prazer e uma graça muito grande compartilhar estas reflexões neste tempo tão conturbado em que a humanidade sofre com a ameaça invisível de um vírus que já ceifou mais de 3 milhões de vidas em todo o mundo. 406 mil só no Brasil. Tempos difíceis que nos obrigam ao isolamento, ao distanciamento social, à proibição, à limitação da presença física, até mesmo nas igrejas, à socialização, à convivência, o viver em sociedade, em grupo, que é a regra, parecem realidades de um tempo distante que ficou para trás. Ameaças como desemprego, fome, desassistência social, administrativa, hospitalar, são realidades que já se fazem presentes em muitas famílias mundo afora, frustrando sonhos, planos, projetos, expectativas de uma vida digna e feliz. Alguém pode dizer, isso é pessimismo. Porém, esta já é a realidade em que muitos se encontram desde antes da pandemia, marginalizados de uma sociedade extremamente desigual e injusta, onde insiste em prevalecer o consumismo globalizado, o liberalismo sem limites, a relativização dos costumes, a polarização ideológica, a ganância
Tudo em nome de uma pseudo-evolução tecnológica que põe o humano em segundo plano. À exceção de poucos que detêm poder político e econômico, não como ferramentas úteis que são, ferramentas úteis ao bem comum, mas como meios de dominação, da busca de riquezas, de prazer e de bem-estar pessoal. A grande massa da sociedade está sofrendo os efeitos da pandemia. Jesus, no seu tempo, como bom pastor, foi ao encontro dos excluídos, dos pobres, dos marginalizados da sociedade, dos pecadores, daqueles marcados por alguma deficiência física, social ou moral, dos sofredores, enquanto que os religiosos, os poderosos da época, mantinham-se afastados, distantes, longe do povo sofredor, em nome de uma pureza ritual e espiritual, porque não podiam se contaminar com aquela gente. Jesus dizia: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Perguntado pelos discípulos de João Batista: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Jesus respondeu: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Sinais de um tempo novo, sinais do reino de Deus. Em outra ocasião, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus já está no meio de vós. Jesus se referia a ele próprio. Ele mesmo, que é o evangelizador por excelência, é também a boa nova. Ele é a boa nova que deve ser anunciada. E é com ele que o reino de Deus se faz presente entre nós. É em Jesus Cristo que o reino de Deus se faz presente no meio de nós. Estudamos a igreja primitiva. Agora podemos concluir que o Verbo se fez carne e habitou entre nós com uma finalidade: para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. E qual era a missão? Qual era a missão que Jesus veio desempenhar no meio de nós? A missão era implantar o reino de Deus neste mundo. E Jesus cumpriu plenamente a sua missão, indo ao extremo de entregar a sua própria vida por essa causa, pelo reino de Deus que ele inaugurou no alto da cruz. Parece contraditório. Jesus inaugurou o reino de Deus no alto da cruz. Jesus implantou, inaugurou este reino que se chama igreja. Vejam bem, onde ele está presente
todos os dias até o fim do mundo. Ele mesmo nos prometeu assim. Ide por toda a terra, anunciai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha aí o reino de Deus. Este reino, inaugurado por Jesus Cristo, vai se concluir um dia no reino dos céus, onde haverá vida eterna, vida plena, vida em abundância para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor,